Olá pessoal, tudo bem? Comigo tudo bem. É o seguinte, quero falar com você nessa rápida do nosso canal. Tem muitas pessoas que têm nos ligado, têm mandado mensagem, perguntado o que é um TED, o que é um DOC, o que é uma transferência entre contas, né? Pois a Caixa Econômica Federal tem abrido contas de poupança digitais e por lá as pessoas têm conseguido transferir, algumas sim, algumas não, e é nisso que eu quero falar com você, explicar um pouco como que é feito essas transferências das contas digitais de poupança da Caixa Tem para ser enviada para outros bancos. Tem muitas dúvidas, mas para ajudar esse canal, vai lá, inscreva-se no canal, dá um joinha lá para que esse vídeo seja espalhado para ajudar muitas pessoas. Muito bem, né? Esse auxílio emergencial que o governo tem dado para os microempreendedores, pessoas autônomas, desempregadas, a Caixa Econômica Federal ela tem abrido poupanças digitais, né? Tem uma informação que mais de 30 milhões de pessoas vão estar abrindo essas poupanças digitais, pessoas que não têm conta. Muito bem, então você fez o cadastro e o seu dinheiro foi aprovado, o seu cadastro, o dinheiro foi aberto, pronto, eles depositaram nessa conta poupança digital. Só existem duas maneiras, por enquanto, de você poder pegar esse dinheiro e pagar suas contas. Uma é você entrar na sua conta digital, né? Caixa Tem, e transferi-la para uma outra pessoa, para uma outra conta, para você sacar. Por quê? Porque essa conta ainda ela não tem o cartão de crédito, não tem como sacar, não tem como ir comprar no débito, com um cartão em alguma loja, supermercado, enfim. Então, as pessoas têm me perguntado que tem feito transferências e essas transferências, elas muitas vezes têm demorado dias para cair, muitas das vezes não cai e elas estão querendo saber por quê. Então eu quero falar um pouquinho o que é um DOC e o que é um TED. E de banco para banco. Então existem três tipos de transferência. Primeira é você transferir, vou dar um exemplo, tem uma conta na Caixa para outra conta na Caixa. Então é uma transferência direta. Ou Banco do Brasil para o Banco do Brasil, Santander para o Santander, Banco Inter para o Banco Inter. Então é a transferência entre o mesmo banco. Então essas transferências feitas pelo mesmo banco, elas caem na hora. Vamos supor que eu tenho, saiu meu auxílio emergencial, eu vou lá na Caixa, lá no meu aplicativo do Caixa Tem, e transfiro esses R$ 600, vou dar um exemplo, para a conta da sua esposa, da minha esposa, de um parente, de uma mãe, para poder sacar, né? Então quando eu faço essa transferência de caixa para caixa, ela já cai automático. Então instantaneamente ela sai de uma conta e entra na outra. A segunda maneira que tem, existe o TED, que são transferências eletrônicas, existe o TED e o DOC. E me perguntaram qual que é a diferença entre o TED e o DOC. É o seguinte, vou te dar um exemplo. O TED, essa transferência, esse modelo de transferência eletrônica, ele cai no mesmo dia. O que é o TED? É você transferir de um banco para outro banco. Vou dar um exemplo. Tem conta na Caixa, conta poupança, Caixa Tem. Quero transferir para uma conta do Banco do Brasil. Então isso você pode fazer um DOC ou um TED. O TED, você fazendo ele cai na conta no mesmo dia. Muito bem. Vamos supor que o meu dinheiro entrou hoje no Caixa Tem. Eu quero transferir para uma conta do Santander.
certo? Então como que eu faço? Se eu fizer um TED, ele vai cair no mesmo dia, mas tem um horário. Se esse TED for feito até às 5 horas, 17 horas do mesmo dia, ele cai ainda no mesmo dia na conta da pessoa que eu estou enviando, certo? Esse é o TED, cai no mesmo dia. Mas a Caixa, ela tem liberado, o Caixa tem o DOC, que é um outro tipo de transferência também eletrônica, que você faz de um banco para outro banco. Vou dar um exemplo. Você caiu dinheiro na Caixa Tem, você quer transferir para uma conta do Santander. Então, se você fizer o DOC ele só entra na conta da pessoa no outro dia de manhã. Vamos supor que você fez hoje, né? Hoje sábado. Se é sábado, não tem expediente bancário. Então, esse DOC, ele não vai cair amanhã, que é domingo. Não. Se você fizer o DOC em feriado, ou até mesmo em sábado, domingo, ele vai começar a contar só na próximo dia útil. Se eu fizer entrar lá na Caixa Tem, fizer um DOC hoje para uma outra conta, ele só vai cair terça-feira de manhã. Entenderam como que funciona? Então tem esse detalhe. Tem muitas pessoas que perguntam, mas eu transferi e está demorando. Talvez você fez um feriado, talvez você fez um final de semana e ele só conta dia útil. Se eu fiz hoje, amanhã de manhã ele estará na conta, certo? O TED já é diferente. Se eu fizer até 5 horas da tarde, ele cai no mesmo dia. Mas abre um parênteses, também tem que ser feito em dias úteis. Se eu fizer um TED hoje, por exemplo, sábado, hoje ele vai cair que dia? Segunda-feira. A qualquer momento ele cai na conta, certo? Agora o DOC é um dia útil, só iria na terça-feira. Mais ou menos para você entender, é um pouco complicado, mas nós vamos tirando as dúvidas depois aí, você pode deixar embaixo as suas dúvidas. Muito bem. Mas eu fiz um DOC, um TED, não entrou na conta que eu mandei. É o seguinte, o TED ou o DOC, para você fazer, você precisa do número da agência para o destinatário, você precisa do número da conta da pessoa destinatária que vai receber e você necessita do CPF ou CNPJ, se a conta for pessoa jurídica. Sem o CPF ou sem o CNPJ, você não consegue fazer essas transações. O DOC e o TED, estou falando de DOC e de TED, certo? Eu mandei e ela voltou novamente, não entrou lá na conta. Se você colocar errado, um número da agência errado, ou um número da conta errado, ou um CPF com um número errado, o que vai acontecer? Esse dinheiro não vai entrar na conta da pessoa. Ele vai, vamos supor, o Caixa Tem, vai enviar para o destinatário. Chegando lá não vai bater. O que acontece? Ele vai voltar novamente para a conta de origem. Então tem acontecido muito isso. Pessoas têm colocado errado no número da agência, no número da conta, ou até mesmo o CPF. Não entra na conta, a pessoa desespera, mas quando ela vai olhar novamente o saldo, ela percebe que esse dinheiro voltou. Ele voltou por causa de algum erro que a pessoa colocou na agência, na conta, ou até mesmo no CPF ou no CNPJ. Tem acontecido muito, mas muito isso mesmo, e as pessoas têm deixado aí muitas perguntas. Vou dar um exemplo. Se a conta que você vai mandar é de pessoa jurídica, então você não pode colocar um CPF, você tem que ter o CNPJ daquela conta jurídica para onde você vai enviar. Se você colocar o CPF, ele vai voltar
né? E assim consecutivamente. Se for pessoa física e você colocar um CPF, o TED ou DOC vai voltar, certo? Muito bem, tirei algumas dúvidas, é um pouco complicado, mas você entendeu um pouquinho aí, né, de como que funciona. Tem muitas pessoas que não têm esse costume de movimentar. Não tinha, tem a maioria que estão recebendo não tinha uma conta, não tinha uma poupança, nunca mexeu com isso. Por isso tem acontecido também muitos erros, tá bom? Aí deixa o seu comentário, deixa o seu like e nós vamos tirando aí as dúvidas para você, tá bom? Um beijo e a gente volta a qualquer momento aí com mais vídeos, com mais informações para você. Espalhe o vídeo aí. Tem muita gente que não sabe o que é transferência, o que é TED, o que é DOC. E agora deu para você entender. Fica na paz.